Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Quintas da TI. Esse é o nosso último webcast desse mês, tá? E quem vai estar com a gente aí é o Daniel Donda, falando um pouquinho sobre System Center 2012 R2. É com você, Donda. Obrigado, boa noite a todos. Nessa apresentação sobre System Center 2012 R2, é mais um jumpstart, é mais uma introdução para que a gente possa dar início aí a uma série de outros webcasts onde a gente pode se aprofundar um pouco mais, a gente pode ir mais além, né, nessa parte técnica. E é importante conhecer alguns recursos. Queria aqui também deixar as minhas informações que estão aí na tela de apresentação. Tem o meu e-mail, então vocês podem tirar dúvidas diretamente comigo. Tem o meu site, pode me adicionar também lá no Facebook. E eu estou com um MVP em System Center, por isso que também agora eu começo a estender muito mais o assunto, né, fora o de Windows Server, que eu sempre trabalhei, agora estendendo mais o assunto para a área de System Center. E uma das ideias de fazer o Jumpstart é que eu não tive essa visão. Para mim foi muito difícil ter essa introdução ao System Center sozinho, tipo, procurar, estudar o que faz cada um, para que serve. E tudo que eu encontrava era muito técnico, era muito mais técnico e eu precisava de uma base mais sólida para poder entender aquilo que eles estavam querendo passar nas documentações. Eu ainda peco isso, eu ainda crio alguns tutoriais, às vezes eu recebo aqui alguns comentários, falo, pô, tem um tutorial assim, mas eu não entendi o que eu tinha que fazer antes, qual eram os primeiros passos para eu chegar naquilo, né? E a ideia então do Jumpstart é realmente fazer um início de estudo do System Center e trazer um pouco do que a Microsoft tem de visão para o que ela chama de CloudOS. Tá? Vamos ver aqui o que a gente vai ver hoje. Então, os cenários de CloudOS, o que é CloudOS. Depois eu vou passar um pouquinho de cada. Tá? O que faz o Virtual Machine Manager, o que faz o Web Controller, o Data Protection Manager. Depois a gente passa para o Operations Manager, Service Manager, Orchestrator, Configuration Manager, como eles se juntam, como eles funcionam em conjunto. E no fim, nós vamos falar sobre um pouquinho do Windows Azure Pack, que é uma aposta da Microsoft, e alguns recursos de estudo. E depois a gente pode tirar um tempinho aí para tirar algumas dúvidas e conversar a respeito. Ok? Lembrando novamente que vocês têm aí questions and answers e vocês podem fazer as perguntas. Eu tenho aí o pessoal que vai me apoiar. Se eles precisarem, eu entro aqui para dar uma ajuda. Eu só não consigo, às vezes, fazer as duas coisas. Vocês viram que eu já cliquei ali para dar uma olhada ali. Eu já dei uma travada. Eu tenho o processamento meio devagar. Preciso colocar mais um pouco mais de memória. Bom, vamos entender o que é esses cenários de CloudOS, o que é o CloudOS da Microsoft. Hoje a Microsoft aposta em 3 pilares, né, que é o Windows Server 2012 o R2, junto com o System Center 2012 R2 e o Windows Azure. E agora o Windows Azure Pack. Não sei se todos aí estão já familiarizados com o que é o Windows Azure Pack. Eu vou mostrar um pouquinho. Não tem a demo, como eu falei, eu estou sem o meu ambiente de demonstração, infelizmente. Mas até isso é interessante, porque a gente vai estender esse webcast depois para cada um dos conjuntos, né? Para cada um dos produtos do System Center 2012 R2. O próximo eu já vou falar de Service Manager trabalhando com Orchestrator. Depois a gente pode fazer um apenas do Azure Pack, que é bem legal. Então a ideia aí da Microsoft para CloudOS é que você possa estender, né, o seu ambiente on-premise, né, entre o seu data center, que é o on-premise, e a nuvem. E criar todos os recursos híbridos, só que com mais escalabilidade, com mais dinamismo
E isso você consegue fazer, claro, com os recursos que a gente vai aprender aqui agora, e os sistemas operacionais, né? Windows Server 2012 R2, né? Data Center, o Standard, e o Windows Azure ou Windows Azure Pack, que é, uma aposta da Microsoft para o nosso ambiente on-premise, onde a gente pode fornecer aí recursos bem interessantes, a gente vai ver aí no final da apresentação, que ele é bem poderoso e bem legal de se trabalhar. Tá? Bom, o System Center 2012 é o que faz com que tudo funcione dentro de um Cloud OS. É com ele que a gente consegue ter o gerenciamento dos serviços que eu tenho dentro da minha empresa, é com ele que eu consigo fazer o provisionamento, proteger as informações, proteger todas essas informações de Cloud OS, configurar e monitorar os recursos que eu tenho no meu ambiente, e tudo isso com automação. Então, uma família, já está ficando um pouquinho grande essa família do System Center, e eu recebo várias perguntas o tempo todo. Qual produto do System Center eu devo estudar? Qual produto do System Center eu devo me especializar? São todos? Essa é uma pergunta bem complexa aí de se responder. Afinal de contas, cada um tem a sua peculiaridade e o seu nível de complexidade. Eu fiz recentemente uma pesquisa e alguns ajudaram, poucos votaram no que eu mais gosto, que é o Orchestrator. Parece que foi eu, Rafael Bernardes e mais um aí. Mas o que ganhou em votação foi o System Center, o Orchestrator, né? Foi entre o Virtual Machine Manager e o Configuration Manager. Mas o Configuration Manager realmente, ele foi o número 1 na escolha. Eu gosto muito do Orchestrator, eu sou da época de fazer script, de fazer batch, de automatizar. Eu acho muito legal quando as coisas funcionam. Mas ele sozinho é legal? Eu não vejo ele sozinho uma ferramenta muito importante. Eu gosto dele trabalhando com Service Manager. Ou quando eu tenho, por exemplo, o Virtual Machine Manager. O conjunto é uma orquestra que soa muito melhor do que cada um separado. Porém, por exemplo, eu estou num projeto agora que é apenas o Configuration Manager. Ele já tem as outras ferramentas que fazem as outras funções. Beleza. Já coloquei também apenas o Service Manager. Só que aí começa aquelas dependências, né? Poxa, seria legal se eu fizesse tal, se ele fizesse isso, eu queria que ele fizesse isso, ele faz. Aí você já acaba dependendo de um outro recurso. Então, todo esse conjunto, rodando com o Windows Server 2012, o R2, você começa a criar mecanismos que traduzem o que a Microsoft tenta passar para a gente do que é o Cloud OS. Então, eu lembro muito bem aí, eu acho que todos vocês vão lembrar, quando começou a falar de Cloud. Poxa, tem Cloud agora, vai vir tudo nas nuvens. E teve gente que falou, ixi, você não vai ter mais emprego, vai ficar tudo nas nuvens, vai ficar, sei lá, na época a gente nem falava do Windows Azure, eu estava começando ainda, falei, e aí, o que a gente vai fazer? Vai ter trabalho? Vai ficar tudo nas nuvens, não precisa mais do administrador. Bom, agora mais do que nunca precisa de especialistas, e olha que faltam especialistas muito nessa área de gerenciamento de recursos. E eu posso falar agora recursos para a nuvem, para a nossa nuvem, para a nuvem que vai ficar na empresa que você trabalha. Eu posso viver sem esses sistemas? A gente consegue. Então, a gente vê aí que muita empresa ainda hoje não tem esses recursos. Não tem automação, não tem o gerenciamento de serviço, não consegue fazer o provisionamento de recursos. O monitoramento é feito por terceiros. A parte de configuração tem lá o suporte técnico para ajudar. Tudo isso vai funcionando. É tudo mais trabalhoso. Parece que é simples, mas a um longo prazo tudo se torna muito mais difícil. Quando você consegue integrar essas ferramentas, a sua vida vai se tornar muito mais fácil.
Claro que não é colocar e tudo está pronto. Então, tem alguns recursos que eu vou passar para vocês para estudo. A gente tem que conhecer o alicerce da infraestrutura, que é, no caso, o AD, DNS, entender muito bem, né, do Windows Server, e entender dos recursos daquilo que a gente quer implementar. Então, você quer fazer uma automação. Automação do quê? Como que funciona aquela ferramenta que você quer automatizar? Né? Você quer fazer um monitoramento do seu ambiente. O que realmente você quer monitorar? E aí, às vezes, você tem aqueles clientes que falam, eu quero monitorar o quê? É tudo. O cara nunca monitorou nada, agora ele quer monitorar tudo. Então, não é bem assim que funciona. Bom, vamos lá. Agora a gente vai conhecer um pouquinho de cada. Lembrando que é uma introdução, tá? É um overview, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, é legal a gente colocar aí. Afinal de contas, não vai ter demonstração, então é legal a gente ter bastante informação para conversar. Estamos aí com bastante gente para ajudar. Segundo a votação aqui, Rafael Bernardes colocou de novo que o Orchestrator é o melhor de todos. Tem gente que discorda, tá? Tem gente que gosta do System Center Virtual Machine Manager. E para muitos casos, vem aquela ideia de que para que eu preciso do Virtual Machine Manager? Eu já tenho o meu cluster com Hyper-V, eu não preciso do Virtual Machine Manager, tudo está funcionando. Beleza, você tem o seu cluster, você tem o Hyper-V, mas o System Center Virtual Machine Manager, ele não é só para o Hyper-V, ele também é para o Citrix, ele é para o VMware, ele permite que a gente faça vários outros tipos de configurações, né, com recursos para armazenamento, para implantação de máquina virtual provisionada. Então, a primeira que eu começo a falar aqui, o primeiro conjunto, é o Virtual Machine Manager. Ele permite aí o gerenciamento de um data center virtualizado. Então, quando a gente fala um data center virtualizado, hoje eu não consigo imaginar nenhum ambiente de rede. Todo lugar que eu vou, tudo quase já está virtualizado. A gente tem aí uma quantidade hoje muito maior de hosts virtualizados do que de hosts físicos. É graças ao Virtual Machine Manager, essa ferramenta, que a gente consegue, então, explorar muito mais recursos. Então, o que ele é? Ele é a solução para gerenciar os meus hosts de virtualização. Além disso, ele é a ferramenta específica para que a gente possa trabalhar com redes e os recursos de armazenamento de uma maneira muito mais dinâmica. A gente, às vezes, precisa às vezes, fazer algumas configurações de rede e você vai lá pelo Hyper-V e você tem que fazer aquilo via PowerShell. Legal, eu curto PowerShell. Eu não sei de cor todos os commandlets, a gente dá uma caçada, procura lá no Bing e a gente consegue fazer as configurações. Mas, através do VMM, a gente consegue fazer isso de maneira gráfica, de maneira muito mais simples. Tá? Tem uma pergunta se com VMM você pode gerenciar sim, você pode gerenciar, né, os hosts do SX e do Citrix. Quem fez a pergunta? O Marcos Paulo. Pode sim. Bom, isso é o que ele é, né? O que ele faz. Então, está aqui, ó, ele suporta essa plataforma de virtualização da VMware. Ele permite criar nuvens que funcionam de acordo com o departamento, com o serviço que estão destinados. E aí é uma coisa bem legal. Aqui a gente já ultrapassa uma parte mais básica. Criar nuvens que funcionam. O que é uma nuvem dentro do VMM? A gente, tendo o VMM, você permite criar o que eu poderia aqui dizer que a nuvem seria quase um provisionamento, onde você vai ter um self-service para os meus usuários, né? E de uma maneira automática, né, vou simplificar a criação de recursos, de serviços. Então, eu posso criar uma máquina virtual, e essa máquina virtual ela é baseada num template,
e tem esse template que tem um serviço, e através desse serviço eu vou facilitar para os meus usuários, de repente, que eles criem um conjunto de máquinas com serviços específicos. Então, eu crio uma nuvem onde eles possam rapidamente provisionar o Windows Server 2012 R2 já com Internet Information Service, já com SQL e com uma aplicação previamente instalada. Tudo isso a gente pode fazer. Então, até que simples, a gente não precisa nem falar que é tão complexo, exige um pouco mais de tempo. Ou as perguntas, quando começa a misturar VMware com cluster Hyper-V, se consegue migrar de VMware para um cluster do Hyper-V. Olha, os dois estão sempre nessa briga, viu? O Paulo Cecílio fez a pergunta aí. Sempre a gente vai ter ferramenta de migração de VMware para Hyper-V, de Hyper-V para VMware. Por isso você pode ficar tranquilo, né? Os dois estão lá, lado a lado. Eles sempre vão dar um jeito da gente fazer isso. A migração, se é complexa ou se é simples. Se eu falar para você que é simples e é complexo, você vai ficar meio bravo comigo, né, Rodrigo? Mas, dependendo do seu ambiente, eu posso dizer que se você estiver bem estruturado, bem configurado, ela vai se tornar simples. É simples. Né? Tudo depende muito do que você espera, do que você já tem. Tá? Um pool de recursos, o Júlio Araújo, isso é muito legal, pessoal, essa conversa que a gente está falando aqui. O Júlio está lembrando uma coisa legal, que aqui eu estou na parte do que faz o VMM. Né? E ele falou, é importante a gente lembrar que para a nuvem, eu posso disponibilizar um pool de recursos para um departamento. Né? Tem vários exemplos aí que a gente pode falar de armazenamento com recursos de rede. Todo mundo aqui apontando que é simples. Vamos migrar todo mundo aí do VMware. Vamos migrar tudo para o Hyper-V. Tá? Se eu vou falar aqui do recurso físico para virtual. Quando você quer fazer a migração, né, de físico para virtual, virtual para físico. Olha, tudo isso é muito mais simples agora, viu, Ricardo? É bem mais fácil de você poder fazer essa transformação. É bem, hoje, menos dolorido. E é um dos recursos que a maioria implementa para poder fazer essa troca. Tá? Pessoal, pode fazer perguntas só, que começa a abrir um monte de janela de chat aqui, eu fico meio confuso. Mas é isso aí, pode fazer a pergunta. O VMM, uma das funcionalidades que a maioria das pessoas utilizam é a integração entre essas plataformas de virtualização. Você não precisa ficar amarrado a um host de virtualização específico. Então, é muito comum, eu ouvi hoje ainda, ainda vou falar do Operations Manager, mas a pergunta não foi a pergunta, foi uma afirmação. Eu não coloco porque ele só monitora a Microsoft. É igual o VMM, só serve para o Hyper-V. Então, a Microsoft, ela sempre, nessa parte, ela interoperou com os principais players do mercado. Né? A gente nunca vai ficar amarrado a um host de virtualização específico ou a um sistema operacional específico. Então, se você tem Linux, se você tem Unix, você consegue interoperar. A Microsoft, ela sempre foi muito aberta a isso aí. Bom, vamos dar uma passadinha. A ideia seria eu falar de 10 minutos de cada, tá? A gente não pode passar muito porque tem bastante aí. É simplesmente Eu quero ver que com essas perguntas, eu gostaria muito que a gente se estendesse isso aqui para que a gente faça um próximo webcast também, tá? Então, fala, poxa, você falou de provisionamento, VLAN ou Private VLAN, provisionamento de armazenamento. Eu quero saber mais disso.
Você poderia fazer, né, uma demo no futuro, seria bem legal, né? O Edson, é verdade, o Edson está colocando, bom, a gente gerencia VM, mas eu tenho que ter o vCenter. Tudo isso a gente, para poder trabalhar com os outros recursos, a gente tem algumas dependências, tá? Sempre será assim. Tem uma pergunta muito legal aqui, então essa é a última que a gente faz aqui do VMM e a gente passa para o próximo. Mas é bem legal. O System Center é um produto que atende completamente a estrutura de um data center que vai ser comercializado. Por exemplo, ele vai levantar um data center, o Fagner, e da empresa dele, ele deseja vender um serviço aos clientes, onde precisa automatizar os processos de implantação. Olha, rede, template, tudo isso. Essa é uma pergunta muito legal. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de implementar a família do System Center completa num data center aqui em São Paulo. É um data center pequeno, mas ele é 100%. Eu não vou falar que é 100% não, porque tem as divisões, tá? Mas a parte de gerenciamento, boa parte do gerenciamento dele é feita com System Center. Para você vender, a gente teve que fazer algumas configurações. A gente vai falar agora de um recurso bem legal, que é um self-service para você fornecer, de repente, o que o VMM faz. Tá? Só que ele é para estar rodando on-premise. Hoje, a gente consegue estender isso aí para fora da minha corporação. Eu consigo realmente colocar, vender e controlar a bilhetagem, sabe? O cara está usando, ele paga por isso, roda tanto. A gente vai chegar nisso ainda, até o fim da apresentação, Fábio. Então, dá, né? É possível, e eu já estou vendo bastante pessoas começando a questionar sobre colocar ele em data center, porque ainda existe um nicho dos outros produtos aí controlando isso aí, tá? Vamos lá. E o Thiago vai ajudar no próximo. Integração com nuvem pública e privada. É isso aí. Vou dar um next aqui. Integração. Bom, eu falei do VMM. O VMM, ele se integra com Operations Manager. Eu posso usar um Management Pack e poder monitorar a saúde dos recursos dos meus hosts e das minhas máquinas virtuais. Com o Orchestrator, né, permite eu criar runbooks para criar máquinas virtuais. A gente vai falar mais adiante sobre como eles vão trabalhar junto. O Data Protection Manager, que vai fazer o backup do meu host, do Hyper-V, das máquinas virtuais e das aplicações que estão rodando nas máquinas virtuais. Né? Isso aí é bem legal mesmo. E o App Controller. O App Controller, que é o que eu vou falar agora, o que é? Né? Ele é um sistema que fornece a capacidade de eu gerenciar todos os serviços que estão em execução nas minhas nuvens privadas, né? Ou na minha nuvem pública, no caso o Windows Azure. Pode ter de outros players do mercado? Pode também, mas aqui eu vou me limitar a falar do Windows Azure com App Controller, tá? Mas a ideia é o seguinte. Todos vocês aí que já estão trabalhando, que estão conhecendo agora o VMM, sabem que eu posso criar um ambiente onde eu vou automatizar o processo, eu vou criar serviços, eu vou criar a minha nuvem dentro do meu VMM. É como se fosse o meu Hyper-V, só que eu vou automatizar a criação das máquinas virtuais, já com alguns recursos. Legal. O App Controller nada mais é do que um serviço web. Então, olha só, é um portal do self-service, de self-service para os meus clientes, né? E ele vai fornecer para mim recursos para que ele possa sozinho, meu cliente possa sozinho ir lá e criar a sua máquina virtual ou criar o seu recurso que está no Azure. Então, eu crio minha subscrição no Azure e crio minha conexão com o meu Virtual Machine. O que vai acontecer? Eu tenho uma página web e meus clientes podem criar os recursos. E para ele não interessa se está no Azure, se está local, ele vai no cloud para o recurso dele e ele pode fazer o que ele precisa. Tem uma pergunta muito legal, que por que a Microsoft acabou com o Self-Service Portal?
Porque a Microsoft fez um investimento agora no Windows Azure Pack, que faz tudo isso aqui e muito mais, tá? Mas ele existe ainda, o Web Controller, a gente ainda pode fazer o uso, né? Ele é para usar no seu ambiente on-premise, Jefferson, a ideia é essa. Mesmo sendo assim legal e dando essa ideia de que ele é muito legal e que ele vai ajudar a gente pra caramba, você não vai querer ele até o fim dessa apresentação, porque você vai ver algo muito mais legal do que isso, tá? Mas ele, até na época que eu trabalhei naquele data center, a gente realmente implementou o próprio Web Controller, né? Ele não é para ser acessado remoto, ele é para ser acessado on-premise, tá? Então, você publicá-lo na internet é uma tarefa não muito recomendada. Funciona fazendo um workaround. Bom, System Center Data Protection Manager, o que é? É um sistema para que a gente possa fazer um backup. Então, se eu tenho um Exchange, eu tenho um SQL, SharePoint, Hyper-V, eu vou fazer backup. Eu vou fazer o backup aonde? Eu vou fazer o backup, pode ser no meu Windows Azure Backup, fazendo o meu backup nas nuvens, ou on-premise. Ele permite fazer o backup da SQL em cluster, suporte e de máquinas virtuais Linux. E a parte mais legal do Windows Azure do DPM é que a gente pode instalar ele num ambiente virtual e a gente configura o armazenamento dele usando o VHD Storage Pool recursos do Windows Server 2012 R2. Então, é quando a gente começa a fazer todo o uso desses recursos, que é o que a Microsoft chama de Cloud OS. Então, por que a Microsoft tem um sistema operacional para as nuvens? Porque quando eu falo de um storage pool de VHD, um VHD storage pool do Windows Server 2012, eu vou ter ali, sei lá, 5 tera de dados que eu estou vendendo, que eu estou disponibilizando para o meu sistema nas nuvens. Mas será que eu tenho 5 tera? Não preciso ter 5 tera. Eu provisiono 5 tera e eu vou expandindo dinamicamente isso aí. E eu vou colocando os discos reais conforme a minha necessidade. Mas isso aí já é uma configuração do Windows Server. E que mostra como que isso é para as nuvens. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente contrata serviços na web para hospedagem web. O cara fala, você tem lá 10 GB de hospedagem na web. Eu vejo lá, poxa, o cara me deu 10 GB. Na realidade, aquilo está provisionado. Eu estou usando 10 MB, eu tenho lá 100 MB lá liberado. Se eu continuar a consumir, ele falou, opa, deixa eu transferir a necessidade desse meu cliente aqui, porque eu já vendi isso para ele. A mesma coisa acontece com a gente aqui. Então, quando eu estou falando do Data Protection Manager, que ele pode usar esses recursos, né, recursos provisionados dentro do Windows Server, é bem legal. Então, o System Center Data Protection Manager é o nosso sistema de proteção. É ele que vai fazer o backup dos nossos recursos que estão nas nuvens. Ok? Eu acho que ele é bem simples, ele dispensa mais detalhes, né? Vamos falar um pouquinho aí do System Center Operations Manager. O que é o System Center Operations Manager? Novamente, eu já vou citar o que eu ouvi hoje. Eu só não ponho o SCOM porque ele só monitora Microsoft. Isso não é uma verdade. Tá? Ele é um sistema de gestão multiplataforma. Tá? Então, ele consegue monitorar o estado de saúde e de vários outros dispositivos, não só Microsoft, de Linux, outros hypervisors. A gente consegue, então, criar um sistema de monitoramento para garantir a disponibilidade de ativos de rede, de sistemas operacionais, independente aí do fabricante, tá? Nesse caso, né?
Claro que é relativo, não são todos os sistemas operacionais que você vai encontrar no mercado que você vai conseguir colocar com todas as plataformas. Você vai conseguir colocar ali para monitorar, depende muito. Tem que ter um conhecimento técnico, um grande conhecimento técnico para monitorar outras plataformas. É uma pergunta muito legal do Jorge. Jorge, é verdade, é assim, é igual a gente estava conversando recentemente. Eu quero monitorar. O que você quer monitorar? Eu quero monitorar tudo. Poxa, se a gente coloca o SCOM e libera ele para monitorar tudo automaticamente para tudo, o cara tem um sistema que vai só consumir muito espaço lá no seu banco de dados, vai gerar centenas, milhares de alertas e aquilo que era para ajudar vai acabar piorando um pouco. A ideia realmente é que você tenha um conhecimento do seu ambiente. Você tem que ter um propósito de monitoramento. Então, poxa, eu tenho o SCOM. O que eu preciso? Qual que é o meu problema na minha empresa? O problema é que alguns servidores alcançam o limite de disco onde está instalado o Windows, no meu C2 pontos, e isso causa indisponibilidade. Eu queria ser proativo. Como que eu faço isso? Poxa, o SCOM está aí para isso. Aí você coloca o SCOM, cria lá um alerta para quando ele alcançar um determinado limite, que você acha que é satisfatório, que você vai ter o tempo hábil para fazer a sua intervenção no seu ambiente, e ele vai gerar um alerta. Você recebe um e-mail e consegue ter uma proatividade na gestão do seu ambiente. Para isso é o SCOM. Aí eu não preciso saber muito, né? Estou sabendo espaço em disco. Tal, mas tem alguns monitoramentos que eu posso precisar. Então, eu não entendo muito de dev. Mas o Operations Manager, ele faz o monitoramento de aplicações. Eu consigo acabar com aquela briga onde o IT Pro fala, o problema é de dev. E o cara de dev fala, não, o problema é de rede, o problema é de infra. O SCOM acaba com essa briga, ele consegue fazer esse tipo de monitoramento, serviços, aplicações, banco de dados. E eu tenho que entender, eu não posso assumir de fazer, que nem o Jorge colocou aqui, falou, poxa, vamos falar de banco de dados. Eu sei muito pouco de banco de dados, como que eu vou colocar ele para fazer um monitoramento muito específico? Eu tenho que ter um acompanhamento de um DBA, acompanhamento de um especialista em dev para monitorar determinada aplicação. Então, é bem interessante. E o SCOM monitora esses recursos e fala, não só local, não só on-premise, em outras localidades, se a sua empresa ela for distribuída, ele vai fazer aí um monitoramento distribuído e ele vai gerar, aqui deixa eu ver se nesse PPT eu coloquei, ele faz, o que ele faz? Agora eu falei o que ele é, eu já falei o que ele é e o que ele estava fazendo, mas ele monitora em tempo real e ele permite criar relatórios de SLA, permite criar dashboards, ele gera alertas de gerenciamento proativo, essa é a função principal e básica do SCOM. Tá? Muitas empresas adotam simplesmente o SCOM. A ideia é fazer um monitoramento não só de client, mas principalmente de server. Tá? Mas você pode distribuir, estender o monitoramento aí, não só para os sistemas operacionais clientes, para os servidores, além dos dispositivos de rede. Você tem switch, você quer monitorar, saber as portas, se caiu, se não caiu, o servidor está online, não está online, né? E criar relatórios bem inteligentes que pode mostrar aí a disponibilidade do seu ambiente, né? E garantir que você esteja trazendo investimento, né? O retorno do investimento no seu trabalho de proatividade, é a garantia de que o seu sistema está 99% online. Né? Então, você consegue aí levar relatórios aí, pedir aumento depois para o chefe, que é a parte mais importante. Né? Detalhes de alerta e possíveis soluções. Eu não entendi a pergunta, a dica aí, Arnaldo. Sim, é legal, é verdade. Quando ele gera o alerta,
ele traz a solução para aquele alerta, né? Então, por que ele deu aquele alerta? O que eu tenho que fazer? Então, já tem lá a possível solução do que você precisa, links para você poder fazer esse troubleshoot, essa resolução, e é isso mesmo. Bom, eu gosto muito do SCOM. Eu acho ele uma ferramenta bem simples. Ele é bem a cara de NOC, tá? Então, o pessoal aí que trabalha com NOC, trabalha fazendo monitoramento, gosta muito do SCOM. E gerou um alerta, ele pode executar um script ou já entrar no Orchestrator. É uma pergunta do Jorge, ele pode fazer isso, ele já pode também no Service Manager, já gera um ticket, e essa integração é muito legal. Deixa eu ver se eu coloquei a integração. Não, eu não coloquei aqui a parte de integração, mas ele faz tudo isso. Ele pode automatizar esse processo. Então, quando a gente fala de proatividade, a gente consegue fazer essa integração. Ele, por si só, consegue trabalhar com scripts, tá? Trabalhar com serviços, ele consegue fazer esse trabalho proativo, mas ele anda muito melhor, ele funciona muito mais legal, digamos assim, se você integrar ele. Se você tiver um Orchestrator, se você tiver um Service Manager, que é o que a gente vai falar agora, tá? Então, eles trabalhando em conjunto, você tem aí um conjunto perfeito de gerenciamento e de resolução de problemas. Então, ele faz isso sim, e faz muito bem. Essa é a parte mais bonita. Bom, System Center Service Manager. O que faz o Service Manager? Aqui tem a parte bonita. O que é, né? Fornece a plataforma integrada para automação e adaptação das práticas recomendadas do gerenciamento de serviços de TI. Ajuda eu nas melhores práticas do MOF, que é o Operations Framework, ou no ITIL. Todo mundo aí manja muito bem de ITIL, todo mundo estudou. Ele é muito simples, só que não, né? Ele é um pouquinho complicadinho. Vamos entender o que faz o nosso amigo, o Service Manager. Bom, a princípio, o Service Manager, ele permite eu criar um ambiente no meu console. Vamos falar do console. Gerenciamento de incidentes. É a parte principal. Tudo que acontece pode se tornar, eu posso fazer um gerenciamento de incidentes. A partir do SCOM, a partir de outras ferramentas do System Center, eu posso gerar tickets, eu posso fazer essa integração. Através desses incidentes, eu consigo tirar relatórios, eu consigo fazer a distribuição. Então, vamos imaginar um NOC. Eu tenho o meu SCOM rodando, está funcionando, gera alerta do espaço em disco. Só que o espaço em disco de alguns servidores e eu não fiz a automação desse processo. Ele gerou um ticket. Esse ticket foi gerado no meu Service Manager. Tá? O que acontece com esse ticket? O pessoal do suporte técnico especializado, e aí eu posso ter vários níveis de suporte, ele permite eu fazer essa configuração, tá? Mas eu vou simplificar. O pessoal do suporte técnico recebe um e-mail com esse ticket, com a informação que veio lá do SCOM, né? E explicando o que aconteceu, em qual máquina que aconteceu e que ele tem um período para fazer essa resolução. Porém, o pessoal do suporte técnico não tem, de repente, o skill para aumentar o espaço em disco, ou não tem a permissão, e ele tem então que escalar isso para um outro nível técnico, para um outro pessoal de suporte. Então, através do Service Manager, ele consegue escalonar isso aí. Ele consegue escalar, aliás, essas informações para um outro time. Tudo isso é feito através de um workflow, né? E essa é a parte mais importante do Service Manager. Ele trabalha através de processos de workflow. E esses processos seguem o padrão MOF, o padrão ITIL, que a gente deve seguir. Tá? Fora isso, fora essa parte de relatório, a parte de gerenciamento de incidentes, ele traz para o usuário um portal. Então, imagina que lá na sua empresa você tem lá 500 computadores, 500 máquinas, todo mundo trabalhando, e o tempo todo o pessoal liga para o suporte e fala, pô, meu USB não funciona, meu mouse parou de funcionar, o papel de parede é feio, e todo mundo fica ligando para o suporte. Em vez de o pessoal ligar para o suporte,
você usa o portal do Service Manager e os seus clientes fazem a solicitação, né, as aberturas dos incidentes. Você cria as categorias e eles vão fazendo a abertura de incidente. Essas aberturas, dependendo da categoria, vão cair no time certo, e o time certo recebe as notificações e começam a trabalhar. Então, eu acho que de todas as ferramentas aí do System Center, a mais legal, a que eu mais gostei de trabalhar, eu tinha muita cisma de trabalhar com o Service Manager. Depois de um tempo, comecei a curtir demais ele. Primeiro, por quê? Fora essa parte de incidentes, tem a parte que eu gosto muito, que é o catálogo de serviços. Catálogo de serviço pode ser... eu tenho um departamento de dev dentro da empresa. E o pessoal precisa criar máquinas virtuais com o Internet Information Service. Beleza? Aí eles precisam solicitar isso. Como que eles pedem? Donda, cria uma máquina virtual para mim lá no Hyper-V? Não, agora eu tenho o System Center, eu tenho o VMM, eu tenho o Service Manager. Acessa aí o Self-Service Portal e preenche esse formulário. O cara vai ter um formulário do catálogo de serviços para a criação de máquina virtual. Eu recebo esse catálogo. Só que eu quero fazer muito mais bonito isso. Eu vou receber esse catálogo, eu vou receber esse formulário e eu posso criar na mão. Ou eu posso fazer com que o Service Manager pegue esse formulário que o meu usuário preencheu, pedindo máquina virtual. Mande esse formulário para o meu Orchestrator. E o Orchestrator vai criar a máquina virtual para mim lá no VMM, já usando aquele recurso de nuvem que nós criamos. Olha que legal. Automático. Aí fala, mas aí todo mundo vai ficar pedindo isso aí, e o pessoal vai criar coisa à toa. Então não pode acontecer. Então beleza. O usuário vai lá no meu website interno, pede lá no catálogo de serviços que ele quer uma máquina virtual. Eu recebo um e-mail, olha que legal, hein? Perguntando para aprovação. Fala, olha, o usuário XYZ quer uma máquina virtual. Você aprova? Se eu aprovar, aí eu disparo dentro do workflow a automação desse processo. Aí a máquina é criada. Ou eu não aprovo, ele recebe um e-mail. Olha, não foi aprovado, você não mereceu. Então, tudo isso é possível fazer com o Service Manager. Eu que gostaria de saber muito porque todos pararam de fazer perguntas sobre o Service. Ninguém fez nenhuma pergunta sobre o Service Manager. Ele é tão legal, gente. Ele é tão simples assim de compreender. Não dá vontade de usar ele na empresa? Bom, então a gente tem um catálogo de serviços. Os nossos usuários podem fazer solicitação de serviços através do portal. E para nós que somos os técnicos, nós temos o console. E dentro desse console aí a gente pode fazer o gerenciamento de incidentes, gerenciar quais são os serviços e as máquinas que a gente tem dentro da nossa empresa e como elas estão sendo utilizadas, e tudo isso através de workflow e tudo dentro das melhores práticas, que é o Microsoft Operations Framework e o ITIL, que a gente já ouviu falar muito. E não é ele que eu disse que a gente vai querer substituir pelo App Controller, tá? Tá no fim da apresentação. Mas ele ajuda muito, ó. Você viu que a gente não precisa do App Controller nesse caso. A gente pode fazer uma solicitação muito inteligente também. Só que aí você depende de saber trabalhar um pouco com o Orchestrator, né? Com o Orchestrator. O Thiago colocou uma coisa que é legal. Realmente, ele é um dos mais complexos, se você começar a trabalhar. Ele tem muita coisa, né? Mas eu gosto muito dele. Quando você começa a trabalhar com ele, você começa a interagir de uma maneira tão legal que você acaba curtindo e perde essa complexidade, né? Ele não é focado para trabalhar multi-empresas. Então, o Service Manager, eu estou vendo uma pergunta aqui do Edson. Edson, geralmente a ideia do Service Manager, a gente vê aqui na ideia, se eu tenho uma empresa prestadora de serviço de suporte, poxa, ele seria o ideal. Tá? Então, como que eu vou
colocar, eu tenho várias empresas que eu cuido, eles vão abrir chamados, eu gostaria que fosse do Service Manager. Ele não foi desenhado especificamente para trabalhar dessa maneira, ele foi feito para trabalhar dentro do meu domínio. Dá para a gente fazer uma associação e tentar trabalhar dessa maneira? Dá. Mas uma ferramenta, por exemplo, que faria esse trabalho muito similar, seria, por exemplo, o Kaseya ou as ferramentas tipo Desk Manager, que você faz multi-empresa, você deixa para múltiplas empresas. Pode usar e deve usar ele com SCOM. O SCOM gera alerta, já se integra aqui com o nosso Service Manager. Funciona muito bem os dois em conjunto. Nossa, é bem intenso. Agora foi legal, que agora todo mundo começou a fazer um monte de pergunta. Agora então eu já paro de responder, porque já tem bastante, muita pergunta. Mas vamos escolher algumas. Aqui o Ricardo falou que a família é gigantesca e está dando um trabalho para o Eduardo Sena aí montar um formulário para que a gente possa escolher um laboratório do produto. Olha, o próximo webcast eu vou falar do Service Manager fazendo automação com o Orchestrator. Então eu vou mostrar exatamente isso que eu estou falando, é o próximo webcast. O Paulo colocou aqui, configurar tudo detalhado, vai ser o nome da VM, se for VMware, colocar o setor. Certo? Olha, eu nunca fiz com VMware. Tá? Eu ainda não sei como que eu poderia trabalhar lá no Orchestrator com VMware para automatizar esse processo aí. Eu sempre fiz com o Hyper-V. Paulo, eu precisaria testar para ver se ele funciona. Né? Sim, ele é totalmente, o Thiago fez uma pergunta bem legal, utiliza ITIL, Scrum, COBIT, a gente trabalha com as melhores práticas, ele é totalmente desenhado para isso. Tanto que, se você quiser algo a mais fora, isso aí vai dar um trabalhão, você tem que estar dentro das melhores práticas de metodologia de trabalho, todas essas de mercado que a gente conhece, as principais. Tá? Beleza. Custos eu não sei dizer, Marcos fez uma pergunta bem legal, igual a uma outra pergunta aqui, se a gente pode adquirir desmembrado. Você adquire a solução completa do System Center. É uma escolha sua o que você vai implementar. Tá? Bom, vamos lá. Vou dar um next. Integração. Então eu tenho conectores do VMM com Virtual Machine Manager e Orchestrator, conectores melhorados aí para Operations Manager, Configuration Manager e Active Director, eles são todos integrados com AD, tá? Isso é importante. Vou falar do Orchestrator agora, ele faz a integração com o Private Cloud do VMM. O Orchestrator, o que é? Bom, depois do que eu falei agora do Service Manager, todo mundo já tem uma noção. Ele faz o quê? Ele permite fazer a automatização, automatizar todo o recurso de rede. Praticamente é o que ele faz. Né? Ele é um sistema de workflow. Então, você vai ter aqui alguns Integration Pack. E através desses Integration Pack, eu vou integrar, vou colocar um monte de atividades. Ele já tem lá inúmeras atividades, por padrão. Então, instala o Orchestrator, ele tem um monte de atividade. O que são essas atividades? Eu vou arrastando ícones como se fosse... Eu ia fazer uma demo, mas eu não tenho nem a imagem para vocês. Mas é como se fossem ícones do Visio. E através desses ícones são tarefas. Nessa tarefa, por exemplo, eu posso ter, monitorar uma pasta. Aí eu escolho o nome da pasta. Aí eu arrasto uma setinha para fazer o quê? Se a pasta tiver um novo arquivo, manda um e-mail para o José. E eu coloco esse runbook para ser executado. Ele vai executar. E eu consigo criar, por exemplo, runbooks para o Active Director. Faria o quê? Bom, para criar um usuário. Então, eu vou criando todos os... O que eu faço para criar um usuário? O que eu preciso? Preciso do nome do usuário, preciso colocar ele num grupo, preciso colocar ele na OU, preciso definir uma senha, preciso mandar um e-mail para não sei quem depois que eu crio esse usuário. Eu não tenho um monte de tarefa para simplesmente criar um usuário. Então, o que eu faço? Coloco o Orchestrator, coloco o Integration Pack do Active Director
e crio um runbook com todas essas tarefas. Depois, o que eu faço? Depois eu tenho um console na web e eu acesso esse console na web e executo esse runbook. Clico lá para executar o runbook. Ele fala, quer criar um novo usuário. Qual é o nome dele? José. E o resto ele faz sozinho. Tudo automático. E ainda no fim ele ainda manda e-mail, falando que ele criou e que está tudo certo. Beleza, essa é a ideia. Mas a parte mais interessante é que quem pode engatilhar a execução desses runbooks são as outras ferramentas do System Center, principalmente o Service Manager. Então, não tem lá a parte do portal? Aí você cria um portal onde o cara solicita lá a criação de um novo usuário, o pessoal lá de RH. Acabou de contratar o Antônio. Antônio foi contratado, o pessoal da RH entra lá no site do portal, cadastra o Antônio e dá um OK. Só que esse cadastro, mal sabe ele, que ele está criando o usuário no AD, criando um mailbox no Exchange, já está criando uma pasta, um perfil, já está automatizando um monte de coisa para esse usuário. Tudo através da automatização que ele faz aí, sem que o pessoal até descubra que ele esteja sendo executado. E o Jefferson fez uma pergunta muito legal, automatizar regras de DAG com Exchange, monitoração, scripts em PowerShell, 100%, viu, Jefferson? Tudo aquilo que você de repente fala, poxa, eu queria integrar o Orchestrator com, sei lá, o meu Arduino aqui para monitorar minha máquina de café, mas não tem Integration Pack para o Arduino. Cara, se o seu Arduino der suporte à execução de script do PowerShell, demorou, você cria um runbook com o script do PowerShell e ele vai interpretar isso facinho. Tá? Ou por isso que a gente tem alguns fãs aí, eu, o Rafael Bernardes, aí a gente é meio fã aí do Orchestrator porque dá para viajar, tá? Dá para você se divertir com ele. Bastante coisa. Vamos dar sequência. Configuration Manager. O que é o System Center Configuration Manager? Bom, quando eu fiz a pesquisa, ele foi o ganhador. Todo mundo só queria o Configuration Manager. Ele permite fazer deploy de sistema operacional automático. Né? Então, lembra do WDS? Ele faz o papel do WDS, só que muito mais completo. Permite fazer atualizações. Tem o WSUS? Ele faz isso, só que bem mais completo. Inventário de hardware, de software, administração de computadores. Então, ele é mesmo uma central administrativa que facilita muito os ambientes. Então, poxa, você vai fazer o deploy de máquina, tanto virtual como de máquina local. Tudo bem, você já tem lá as VMs. Né? As VMs já estão prontas, já foram pré-criadas, você pode usar o Configuration Manager e usar uma sequência de tarefas para fazer uma instalação, um deploy de uma máquina virtual ou de uma máquina física. Né? E esse deploy pode ser feito meio que manualmente, assim, então começa a fazer a instalação na máquina, ou você pode fazer um tipo de deploy que eu realmente gosto muito, que é o Zero Touch. Você já deve ter ouvido falar. Zero Touch é o seguinte, você acorda as máquinas com Wake on LAN. Olha que legal, hein? A máquina está desligada. Você acorda a máquina com Wake on LAN, ela já se conecta via PXE e faz o download do sistema que você pré-configurou. E isso já vai com Office, já vai com todas as configurações que você tenha na sua empresa. Uma pergunta do Juscelino aqui, ele substitui o WSUS ou ele trabalha em conjunto? Ele substitui, mas ele usa o WSUS. Então, assim, você vai ter o WSUS rodando em background. Você não vai mais configurar ele para usar. É igual eu falei do WDS. Ele substitui o WDS, mas no fundo, quando você configurou ele, ele instalou o recurso de WDS no seu sistema operacional. Tá? E tem vários recursos aqui, né, do Configuration Manager, como, por exemplo, o inventário de hardware e inventário de software. Então, quais são os sistemas que estão sendo executados na sua empresa? Vocês conhecem, vocês sabem tudo que está instalado nas máquinas? Eu, por exemplo, hoje eu tive um desafio e deu certo até.
foi bem legal, que ele tem um recurso chamado DCM, deixa eu dar um next aqui, já mudou o nome, tá? Eu lembro só do antigo. Eu não coloquei aqui. Que é a parte do gerenciamento de conformidade, né? Que é o seguinte, as máquinas estão em compliance com o meio ambiente? O que é compliance? Eu quero saber se as máquinas têm o firewall do Windows ligado, se estão com antivírus, tá? E se não estão, o que tem que ser feito? Você tem que remediar essa informação, certo? Ele faz isso automático. A ideia que eu tive que fazer, o trabalho que eu tive que fazer foi o seguinte, o cara chegou e falou assim, todo mundo está usando aqui o TeamViewer. E saiu, a preocupação lá é segurança total. E saiu, tem uma vulnerabilidade que ele usa não sei o que lá, e eu não posso ter o TeamViewer na rede. Tem que tirar o TeamViewer de todas as máquinas. Só que eu quero saber as que tem. Puta, na hora veio a ideia, vamos fazer o gerenciamento de conformidade do Configuration Manager. Então foi criado um script do PowerShell, aí para vocês que curtem o PowerShell, que verifica se a máquina tem ou não tem o TeamViewer. As máquinas que têm o TeamViewer, ele gera um alerta falando, olha, a máquina está em não compliance. Já ficou vermelhinho lá, falando, a máquina tem o TeamViewer. Só que imediatamente ele desinstala o TeamViewer. Essa é a remediação. E não foi tão simples fazer, tá? Deu um trabalhinho, né? Deu um trabalhinho. Mas funcionou. Depois, no finalzinho, funcionou. É mais fácil você fazer para um serviço, é mais fácil você fazer para o firewall do Windows, por exemplo. Né? Você monitora e fica sabendo. Aí tem aqui algumas... sim, é similar à ideia do NAP quando a gente fala de... Inclusive, ele é NAP-aware, tá? Mas, assim, ele só não vai deixar a máquina fora da rede. Você vai ter apenas o compliance, né? E ele faz realmente instalação de aplicações e você pode fazer as aplicações tanto de pacotes MSI como de EXE. Até o Paulo Cizinho está falando aí, tipo, pô, EXE, mas dá um trabalhão, né? O melhor dos mundos seria a gente ter tudo MSI. MSI é facinho, lado direito, e você cria. E a parte mais bonita, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Opa, não coloquei. Ele tem um self-service, cadê? Não coloquei aqui. Mas ele tem um self-service para o usuário de aplicação. O usuário vai ter lá um painel onde todas as aplicações que você permite, ele pode escolher. Aí ele seleciona o que ele quer, eu quero o Office. Clica no Office e faz o download. Tá? Então, download é a instalação. Isso aí é a parte bem legal. Isso, tipo, o Rafael aqui fez uma pergunta se eu estou falando do DSC, o Desire State Configuration. É isso mesmo, Rafael. É o Desire State Configuration. É que a gente fala do DCM, eu não me recordo exatamente o que significa o DCM. Tá? Mas é a mesma ideia do DSC, Desire State Configuration, que eu quero que tenha aquela configuração. Tá? Mas aqui é para funções de compliance mesmo. Né? Conformidade, gerenciamento de conformidade. Então, se a sua empresa trabalha com PCI, recursos mais técnicos, a ideia é a gente colocar o Configuration Manager para fazer esse gerenciamento de conformidade, alertar o que não foi, o que está fora, fazer deploy de sistema operacional, deploy de aplicações. Né? As aplicações só devem ser instaladas aquelas que você selecionar e não tem aquele problema. Mas o usuário não tem permissão de instalar. É ele que faz a instalação. Tá? Fora que você tem um gerenciamento completo, tipo, eu quero fazer uma conexão remota, gerenciar a máquina do usuário, eu quero fazer um ciclo de inventário agora naquele servidor X para saber quais são as licenças de software que ele tem. Lado direito, e você faz isso facinho com o Configuration Manager. Ele se integra também, tá? Então a gente tem integração aí com o Service Manager, com o Operations Manager, todos eles estão bem integrados. Tá? Legal, o Jorge Petel está me lembrando aqui, tem que ter agente nos clientes, realmente. Então, quem até falou do WSUS, o WSUS você faz uma configuração de GPO e os clientes já vão no WSUS. Agora, com o SCCM, os seus clientes eles vão fazer
a instalação de updates, instalação de software, todas essas informações baseado num agente que vai estar instalado na máquina. Tá? Bom, isso aqui é o que eu falei que é a parte mais legal, que a gente estava perguntando sobre, pô, será que vai substituir aí o nosso App Controller? É o Windows Azure Pack. Né? O Windows Azure Pack, ele é um portal que tem a cara exata, igualzinho do Microsoft Azure. Aqui está escrito portal do Windows Azure. Né? Mudou. É o Microsoft Azure. Mas a ideia o que é? É a gente fazer entrega, né? Plataforma como serviço, infraestrutura como serviço. Do quê? De tudo que eu tenho na minha nuvem privada, na minha nuvem pública, criando um sistema híbrido. Então, a ideia do Windows Azure Pack é hoje eu poder fazer deixar para os meus usuários, olha aqui a cara dele, a gente tem ali uma visão mais ou menos de como que ele funciona, até, onde ele pode selecionar uma gama de recursos que eu tenho dentro da minha rede. Então, por exemplo, eu vendo web, sistema web, ou dentro da minha empresa, meus desenvolvedores precisam criar websites da web. Então, o que eu faço? Eu crio um Web Gallery. E aí eles podem fazer a instalação. Pessoal, aqui é o Thiago. Opa, voltou. Voltou, Donda? Ô, Thiago, voltei. Ah, tranquilo então. Eu estava nas nuvens aqui, eu já voltei. Tranquilo. Já está terminando, hein, pessoal? Olha só, eu posso fazer então o deploy automatizado, sim. Paulo fez uma pergunta. É um pacote para nuvem privada? É diretamente no Azure? Não, é um pacote que você baixa gratuitamente e instala no seu conjunto de máquinas, tá? Eu já posso adiantar para vocês que já tem uma série de artigos que já está sendo publicado no TechNet essa semana sobre o Windows Azure Pack. E vai ter também logo um curso bem legal do Azure Pack. Mas assim, você instala na sua máquina, ela é para você usar dentro da sua rede, Paulo. Para você usar os seus recursos, por exemplo, do seu Virtual Machine Manager. Você vai ter o seu Windows Azure dentro da sua empresa. Tá? Só que vai fornecer muito mais. Você vai fornecer Web Gallery, você vai fornecer Virtual Machine, você vai fornecer banco de dados do SQL. E tudo isso você consegue graças à integração. Então, quando a gente falou de nuvem, agora, CloudOS é nuvem total. Então, por exemplo, a gente está falando eu acabei de falar agora, por exemplo, do Virtual Machine. Você tem que ter para o Windows Azure Pack o Virtual Machine Manager. E junto com ele, você vai ter que instalar um recurso do Orchestrator, que se chama Service Provider Foundation. Para quê? Para fazer a integração e automatização disso aí. Tá? Então, aí você já precisa de dois recursos do Service Manager. Depois você fala, pô, aí, legal, eu quero automatizar a criação de usuário, fazer integração total, gerar máquina que já tem banco de dados, que já tem Web Gallery integrado na máquina e tudo. Pô, automatiza, cria runbook. Esses runbooks não são os runbooks do Orchestrator. São runbooks, são workflow, que não é o workflow do Service Manager, é o workflow do PowerShell. Tá? Então, são workflows do PowerShell que você gerencia, você precisa fazer a instalação
do Service Manager Automation, que é um recurso do Service Manager. Tá? Mas são workflows do PowerShell que vão criar os runbooks de automatização desse data center. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é um investimento. A Microsoft está focando muito nisso. Vale muito a pena a gente conhecer o Windows Azure Pack. Tá? Quando a gente fala de Service Bus, é a parte mais dev do negócio aí. Então, pô, você tem, sei lá, uma aplicação na web que você quer integrar com o seu PHP. Então, nada mais é do que recursos para permitir que os usuários integrem a aplicação, sabe? Fazer uma troca de mensagens confiáveis entre as máquinas. Essa é a parte mais dev do negócio. Mas a parte de Web Gallery, tudo isso que você está vendo aqui na imagem, pô, isso aqui é meio que um pacotinho default, é fácil da gente conseguir fazer. Né? Tem algumas perguntas aqui, o pessoal falando, pô, mas tem pouco assunto, é meio difícil a gente encontrar. Eu sofri muito para fazer a implantação. Eu tive que descobrir alguns meios sozinho. Então, assim, eu já estou estudando o Windows Azure Pack, já vai fazer um ano. Foi desde a última vez que eu estive no campus da Microsoft que foi apresentado. Né? Foi em fevereiro ou foi em novembro do ano passado. Eu já estou perdido nas datas. Mas agora ele está começando a ter muito mais material e eu estou trazendo os materiais em português. Já estou fazendo os materiais em português. Então, já tem como fazer a instalação, né? Já tem um pronto de como você fazer a integração dele com o System Center Virtual Machine Manager. Tá? A parte de automação, runbook, demora um pouquinho mais, ele é um pouco mais complexo, mas essa é a ideia que a gente tem. De 100% automação. Então, CloudOS hoje tem que ter o Windows Azure Pack. Eu acho que a gente não pensa mais em CloudOS sem o Windows Azure Pack. Esse é um recurso novo, bem legal. E aqui eu vou trazer algumas dicas agora, rapidamente, aí para a gente começar a fechar. MVA. Tem uma lista de MVA aí para a gente poder começar a estudar. Eu quero compartilhar isso aí fora o vídeo que vai ficar gravado. Eu vou compartilhar o PPT com todos. Tá? Com os links para a gente poder dar uma estudada no System Center. MVA é importante. O Microsoft Virtual Academy, o MVA, também provê agora vários livros. Quase todo mês aí eu estou vendo novos livros que estão aparecendo. Tá? Então aqui eu coloquei a lista dos principais livros de System Center. O que mais que nós temos? Pô, a gente não pode esquecer, falou em System Center, tem que lembrar, né, do Kleber Marx. Aqui está todos os links onde ele ainda continua colocando bastante coisa para a gente. O canal System Center, sempre uma fonte de aprendizado muito grande. Né? Que mais? Os MVPs de System Center, bom, tem tá o Marcelo Sinci, que eu coloquei o link dele, Josué Vital, também tem o link para o website deles, eles estão sempre fazendo compartilhamento, eu também estou sempre compartilhando alguma coisa nova. A gente às vezes demora um pouquinho para publicar na web, mas nós estamos fazendo alguma coisa em background, os MVPs que estão aí acompanhando sabem que a gente nunca para, tem sempre um trabalho a ser feito. Tá? E é legal manter contato com esse pessoal, manter um relacionamento bem estreito para você poder tirar dúvidas. E, bom, treinamentos oficiais, quem tiver aí com interesse de fazer cursos, ainda existem os cursos oficiais Microsoft, fora MVA, fora tudo, é legal o contato em sala de aula, tem bastante treinamento. E é isso aí. Bom, acho que as dúvidas a gente foi conversando, como eu não tinha PPT, a ideia era realmente a gente poder trocar uma ideia, mas eu vou ficar aqui ainda tirando algumas dúvidas, o pessoal que quiser participar. Eu gostaria muito, muito mesmo de agradecer a todos que ficaram aí, ó, 1h10 acompanhando, sem demonstração, hein? 100% teórico. Muito obrigado a todos aí pela participação.
Tem aí uma dica de link para o Azure. Tem uma questão, vou dar um reply aqui to all, aí isso aqui fica compartilhado com todo mundo. Que eu passei muito rápido, ou passou muito rápido o tempo? Acho que passou rápido o tempo, né? É muita coisa o System Center. O legal é a gente, todos vocês que estão aí participando, poder mandar um e-mail. Vocês têm o meu e-mail aí, tem o e-mail do pessoal do Quintas de TI aí que está ajudando, para a gente poder agora criar, tipo, poxa, vamos fazer o próximo já é Service Manager com Orchestrator. Vamos fazer depois mais um de SCOM, né? Vai ser bem legal. Quem tiver aí no pique de estudar para tirar o Private Cloud, tem que fazer esses cursos, faz o MVA, instala. Pessoal, é fácil hoje de você fazer o deploy desses sistemas. Com um ambiente virtual você consegue, né? Quem ainda tá, eu vou dar mais uma dicasinha. O legal aí, quem puder, cria uma máquina virtual com Active Directory, uma máquina boa, instala o SQL nela. E aí você cria uma máquina virtual, por exemplo, para o SCOM. E adiciona nesse AD e usa o SQL que está no AD. E aí, para você fazer lab, isso aí é bem legal. Porque senão você tem que não precisa ficar separando, né? Às vezes você começa a colocar várias máquinas, vários recursos em um só, né? Vou fazer um curso aí depois com Rafael Bernardes aí também. A gente vai fazer um treinamento lá, né, Rafael? Em breve. Olha aí, a propaganda, meu. Não pode falar disso aí, não. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu tô aqui disponível. Obrigado, Jefferson. Legal. É isso aí, meu. MCSE, Private Cloud. E pedir aumento. Eu não tenho. Não sei se o pessoal aí quer falar alguma coisa. Eduardo Giroto tá online ainda? Tô sim. Tô aqui. Ô, Daniel. Então, oi. Gostaria de agradecer esse ótimo webcast. Passou muita informação de grande valia para o pessoal a questão de System Center. Tenho certeza aí que o pessoal gostou muito desse webcast. Tirou muitas dúvidas e abriu, acho que, a cabeça de muita gente para também começar a estudar, buscar essas certificações por serem tão importantes aí na carreira, né? Pô, legal. Eu fico feliz. Eu espero que tenha atingido mesmo essa ideia. Que tenha atingido aí, tirado algumas dúvidas aí. Às vezes o fundamental é aquilo que eu falei. Eu tive muita dúvida. Para mim, precisava ter alguma coisa assim no começo. Eu acessava o site, cada vez que eu lia, eu menos entendia, sabe? Então, é legal. E o legal é criar esse estreitamento, gente. É trocar ideia. E nunca pensar, tipo, poxa, eu não vou perguntar porque isso é básico. Isso eu acho que eu não sei. Na realidade, a gente tem a dúvida do básico, porque aquela dúvida técnica avançada, você não tem mais dúvida, você vai sozinho, né? Então, é isso aí. É isso aí. Eu que agradeço aí a oportunidade de ter feito esse webcast aí com todos vocês. Estou muito feliz de ter participado. Obrigado mesmo. Opa, valeu. Pessoal, então nós vamos encerrar a gravação e o Daniel acho que vai ficar um pouquinho aqui para tiver alguém mais alguma dúvidas. É isso aí, obrigado e até mais, pessoal. Vou ficar aqui online, quem quiser chama aqui nas perguntas. Valeu. Então, pessoal, hoje foi mais uma realização de Quintas da TI, com apoio do Windows Study Group, com MTAX, os MVPs, Microsoft Certified Trainers e os Microsoft Student Parts. Obrigado.